Seja bem-vindo ao nosso podcast Carreira entre Verso e Prosa. Hoje eu acordei inspirada com uma frase de Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E assim nascem também as carreiras, de sonhos, vontades e muito trabalho. Aqui, entre versos e prosas, escutamos histórias que inspiram, caminhos que transformam e escolhas que constroem. Eu sou Cristina Voit, psicóloga e Executive Coach, junto com Sônia Cotrim, que sou psicóloga e consultora organizacional. Convido você a embarcar conosco nessa jornada pela vida profissional de quem faz do sonho a realidade. E hoje estamos aqui com Gênison Coutinho, professor, formado em Direito, engenheiro, empresário, trabalha bastante com tecnologia e educação, e é com ele que nós vamos conversar hoje sobre a vida profissional e carreira dele. Seja bem-vindo, Gênison. Obrigado. É um prazer ter você aqui. E para começar, a gente quer saber como foi, né, a sua trajetória de profissional, né, a sua escolha mesmo de carreira, como é que você começou. A gente bateu um papinho aqui antes, eu já sei que passou por vários caminhos, mas eu queria que você começasse contando o início disso. Tá. Bom, o início vem muito tempo atrás, lá em 1984, quando eu comecei na escola técnica, no curso de eletrônica, e onde eu tive a oportunidade de sempre estar no laboratório, criando coisas, fazendo coisas. Tinha muita aula prática, não era só teoria. E aí, quando eu acabei esse curso de eletrônica, eu quis fazer engenharia mecânica já com a ideia de juntar eletrônica com mecânica e vir trabalhar com robótica. Naquela época era algo bem novo, né, bem inicial, e eu já sonhava com aquilo ali para sair do país. Tal. E aí eu fiz engenharia mecânica, só que no curso de engenharia a gente teve muito pouca prática, a gente teve bastante teoria pesada, legal, aprendi bastante, mas faltou muita prática. Então essa junção de mecânica com eletrônica ficou um pouco a desejar, e aí eu fui fazer um mestrado em Santa Catarina, na área de escolher a área de automação. Então, aí sim, eu também voltei a trabalhar um bocado em laboratório, fazer muita prática, mão na massa, muitos experimentos. Tá? E quando eu acabei esse mestrado, eu fiquei trabalhando lá mais um ano, num centro de tecnologia, Fundação 7, e aí retornei para a Bahia, fui convidado para ser o gerente aqui no laboratório de metrologia aqui em Salvador, na UFMA. Voltei, fiquei mais um ano, e depois fiz um concurso para professor, fui ser professor do IFBA, inicialmente em Valença, no curso de construção naval, tá? Que também eu adorava laboratório, prática, e eu sou da área de Camamu, então aquela ideia de construção naval me fascinou bastante. Fui para lá, mas aí, naquele período ali, teve muita turbulência, com vários, 97, 98, mudança de planos de previdência do servidor público, teve grandes mudanças. E aí eu pensei para mim, poxa, eu estudei tanto, sempre sonhei ser professor, terminar minha vida como pesquisador, mas essas mudanças na previdência vão me fazer com que eu termine me aposentando, ganhando uma mixaria. Infelizmente veio isso também na cabeça. E eu decidi ter uma dupla vida. Eu reduzi minha carga horária para 20 horas e montei uma empresa. Coincidentemente, logo em seguida veio a ideia da Ford na Bahia, a implantação da Ford na Bahia. Antes disso, também passei pelo Senai. Eu fui gerente lá de uma unidade de treinamento e formação na área de mecatrônica. E aí montei a empresa. A Ford começou a vir para a Bahia e surgiram necessidades de empresas na área de manufatura, fabricação e consultoria nessa área também. Então, iniciei aí com um colega, Alexandre, começamos distribuindo ferramentas de usinagem, de fabricação mecânica, depois softwares também para projetos de automóveis, máquinas e tudo mais. Ficamos os 2 anos juntos, depois o Alexandre foi para o Rio de Janeiro e eu segui sozinho com a minha empresa, comercializando equipamentos industriais e ferramentas industriais aí e mais os softwares.
Aí eu passei, acho que uns 10 anos, até os 2010, eu me dei conta de que... E aí houve uma mudança na minha cabeça, né? Eu me dei conta de que a Bahia não estava se industrializando. O polo automotivo não se consolidou, né? E aí eu não via perspectiva de muito crescimento nos meus negócios nessa empresa de tecnologia de fabricação, de industrial, e, ao mesmo tempo, aquilo não estava mais me satisfazendo, né? Sair para vender produtos, eu não via mais alegria naquilo ali. Então, eu comecei a repensar a minha vida e decidi mudar, tá? Essa empresa a gente vendia, era limitado por razões comerciais ao mercado da Bahia, algumas coisas do Nordeste, que também não é tão industrializado. E aí eu tinha essa limitação. Eu pensei, não é isso que eu quero criar algo, eu preciso criar algo que eu possa vender para o Brasil todo, e quem sabe até para o mundo todo. De novo, né, aí uma virada de chave. Isso. Sai lá da faculdade, quando você estava, né? Isso. De Valência, que você falou? Isso. E aí agora, de novo, outra virada de chave. Outra virada. Então, teve a virada de eletrônica para mecânica. Sim. Depois, virei professor. Depois de professor, virei empresário, né? Durante um bom tempo nessa área industrial. Sim. E depois eu resolvi mudar para algo que me permitisse ser senhor daquilo que eu faço. Sim, dono do seu próprio negócio. Eu era dono do meu próprio negócio, mas como representante, como distribuidor de outras empresas, sim, eu sou obrigado a atender as metas dele, eu sou obrigado a fazer tudo que eles querem para a gente poder manter essa distribuição. E as pressões são muito grandes e terminam desestimulando, né, já que a gente não é movido apenas por dinheiro, né? A empresa estava muito bem, mas eu não estava feliz com aquilo. Então, eu queria criar algo que eu pudesse vender para fora, vender para o mundo, né? Até minha logomarca da minha empresa é a ideia de um universo se expandindo, dando a ideia de crescimento. Então, como eu já tinha muita familiaridade com a área educacional, por ser professor, mestrado, viajei muito visitando universidades, né? Eu, durante um tempo, também representei algumas empresas de Israel e da Alemanha que fabricam equipamentos educacionais. E aí eu via que eu tinha o conhecimento, tinha o know-how para fabricar os equipamentos, né? E tinha uma boa rede aqui no Brasil de contatos. Então, eu resolvi criar uma empresa dedicada unicamente ao desenvolvimento de equipamentos educacionais para a área de engenharia. Nesse momento, assim, você fala, né, que o sonho inicial era ser professor. E aí você entra na área de engenharia e fabricação como empresário e aí volta a unir uma empresa e educação. Como é que foi? Você vê esse link, né? Eu sou professor, tenho uma linha de educação e aí vou trabalhar com tecnologia e educação. E a gente tem uma queixa sempre, né, ou dos alunos, de que eu vejo muita teoria, pouca prática, que foi um pouco que você viveu. Ao mesmo tempo, você está lá na ponta, que é a prática, que é com um produto que vai resolver uma coisa para uma empresa, só que agora esse produto é ligado à educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A inspiração vem um pouco disso do que você falou também, tá? Eu visitava muitas empresas, via as demandas das empresas, via as necessidades, via os equipamentos, e sempre coisas de ponta. E aí, quando eu ia para a escola, eu tinha equipamentos velhos, eu não podia dar aos alunos aquele mesmo... trazer aquela realidade para os alunos, era complicado. Por uma série de razões, porque os currículos são engessados, você não pode fugir muito a um padrão que está pré-estabelecido, né? São os programas de curso e tudo mais, e a falta também de infraestrutura para mostrar isso. Então, eu sempre trazia coisas novas, mas não podia colocar os alunos para ter a mão na massa, para fazer coisas diferentes, né? Eu sentia sempre que, e um pouco isso quando eu me formei em engenharia, não em eletrônica, mas em engenharia mecânica, era a sensação de que eu sabia demais, mas não sabia nada. Porque a gente estuda muita teoria, mas não consegue aplicar nada, a gente não tem autoconfiança para aplicar nada. E eu vejo isso até hoje nos alunos em geral, tanto aqui da Universidade Federal, do IFBA, de USP, de várias instituições,
E eu diria que isso não é só no Brasil, tem muitos estudos mostrando que essa sensação de que a gente estuda muito, mas não sabe nada, é universal. E isso vem muito das práticas educacionais que não acompanharam o desenvolvimento tecnológico atual. Sempre tem um descompasso entre a academia e o que a indústria, o que o mercado quer. Então, e aí o que você desenvolveu, então, para tentar diminuir esse gap entre teoria e prática, né? Você tem uma empresa que tem laboratórios, né, na área educacional, então conta um pouco para a gente o que é essa empresa de tecnologia educacional. Para quem você oferece esses serviços? A Algetec é uma empresa que eu fundei ali em 2011, justamente naquele processo de transição, e com a ideia de desenvolver equipamentos, né? Eu já fazia algumas coisas aqui e ali, sem uma orientação específica, mas uma vez visitando um cliente, ele estava fazendo uma compra muito grande, um projeto muito grande de robótica e tudo mais, e eu olhei e falei, rapaz, você está gastando muito, é um projeto muito caro e esse equipamento aí é um único equipamento, seus alunos vão chegar aqui, só apertar botões, acender a luzinha, bater palminha, ver as peças se movimentando, mas eles não vão aprender nada. Eu posso fazer um projeto para você bem mais arrojado, bem melhor para os seus alunos, que é uma linha que eu chamo Aprender Fazendo, né? Então, a ideia era aquilo que estava ali feito pronto, que ele já ia comprar pronto, eu ia desmembrar ele em diversas tecnologias que juntas conseguiriam formar aquele equipamento, né? Então, ao invés de você formar um operador de equipamentos, você vai formar um engenheiro capaz de projetar e produzir esses equipamentos. E esse colega, ele acreditou bastante no projeto. Ele deixou de comprar aquele equipamento muito caro, ele comprou essa nossa linha Aprender Fazendo, e foi um grande sucesso, os alunos adoraram, os alunos ganharam prêmios, porque eles se viam fazendo coisas, né? E os professores também, muitos embalaram nisso. E daí surgiram novos e novos projetos e a Algetec foi ganhando vida e sem fazer muita propaganda. No começo era mais um boca a boca, porque a gente tinha uma estrutura bem pequena ainda, né? E como está hoje a empresa? Hoje a Algetec expandiu, conquistou o mundo, como era o meu sonho, né? Hoje a gente está presente no Brasil, na América Latina, na Europa, na América do Norte, né? Só não atingimos ainda a Ásia e a África, mas eu creio que é uma questão de tempo, né? A gente não focou nesses mercados inicialmente. Então, hoje a gente fabrica equipamentos, exporta, e a gente também fabrica laboratórios virtuais, desenvolve laboratórios virtuais, que são uma tecnologia bem inovadora hoje no mercado de educação, né? Na área de educação. Qual foi o seu maior desafio para expandir para o mercado internacional? O desafio, eu digo que aqui no Brasil as pessoas não têm muita autoconfiança, né? E aí, quando você fala que quer vender fora, que você quer expandir, você não recebe muito suporte, né? Até pessoas que jogam contra, né? Eu tive um empresário, por exemplo, que eu conversando com as pessoas sobre essa ideia de inovar, mostrando o que era minha logomarca, e esse empresário me interrompeu para dizer que eu jamais iria conseguir atingir o mercado internacional, porque ele já tinha tentado e não tinha conseguido, sabe? De uma forma bem arrogante. Mas eu mostrei para ele que é possível quando a gente tem competência, quando a gente tem motivação e quando a gente acredita naquilo que a gente pensa, né? Certeza, né? E, de fato, tem pessoas que puxam para baixo as ideias, os sonhos, e a gente sabe que é a partir desse sonho que tudo pode se realizar. Né? Começa até com a poesia aí, né? que trouxe Deus aí no início. O homem sonha e a obra nasce. A obra nasce. Então, assim, é fantástico, né, saber que você conseguiu, mesmo diante dessas negativas e puxada mesmo, né, para que o projeto não fosse para a frente, né? O engraçado é que esse empresário que puxou o tapete, depois que ele viu o sucesso da Algetec, ele, ai meu Deus, começa a propagar essa ideia como se fosse dele, né?
como se ele tivesse tido a ideia de internacionalizar, mas, na verdade, ele foi contra durante bastante tempo e até criou certas dificuldades nesse processo, né? Sim. A gente teve que encarar aí por conta própria mesmo ali, chegar lá e conquistar o mercado, né? Agora, a gente tem uma história na sua vida da Algetec como empresário, que você estava sozinho, né? Na liderança da empresa, como principal executivo, e aí você quis fazer seu sabático nos Estados Unidos, o seu doutorado, e aí eu vi que você até publicou no LinkedIn que você fez uma seleção de sócio, né? Porque a coisa das sociedades, eu vou comprar uma empresa, né? A gente sabe que tem esse tipo de negociação no mercado, mas selecionar um sócio não é uma coisa muito comum. Então, conta pra gente essa história, como é que foi isso? A ideia de selecionar o sócio veio poxa, eu queria ir para fora, mas ao mesmo tempo, isso eu tinha certeza que eu iria, né? A opção era fechar a empresa ou manter a empresa e ter alguém trabalhando na empresa, contratando alguém. A gente já tinha pedidos grandes, né? Para uma grande universidade. Com tecnologia educacional já. Com bancadas didáticas, equipamentos educacionais. Eu teria que contratar alguém a mais para ser esse gerente, e aí eu imaginei, poxa, eu acho que é melhor, ao invés de contratar alguém que venha com a visão a cabeça de funcionário, eu queria ter um sócio que chegue com a visão de sócio. E, na verdade, eu não queria ter um só sócio, né? Eu já via a Algetec como uma empresa que iria explodir no mercado, né? Tinha um potencial gigantesco. Então, eu abri uma seleção e eu convidei 3 pessoas do meu círculo, cada um com um perfil diferente do meu, e eles eram diferentes entre si. Então, eu convidei um que tinha um perfil de gestor, de administração, que a ideia era já deixar a empresa pronta, com todos os balanços, com contabilidade, com toda a parte fiscal e administrativa organizada. Chamei uma pessoa com um viés comercial fantástico, né? Chamei uma pessoa com um viés técnico, que era complementar ao meu, né? E aí falei para eles o seguinte: olha, vocês, se aceitarem, vocês vão ser meus sócios, cada um vai ter 10% da sociedade, mas vocês vão receber essa percentual no final de um ano. Ao longo desse um ano, nós vamos estar nos analisando. Eu vou estar analisando vocês vão estar analisando a mim, se essa sociedade vai fluir bem. Mas até lá, vocês vão receber um Prolabore, na época era R$10 mil, isso em 2014 era um baita de um Prolabore. Sim. Vocês vão já fazer jus aos 10% do lucro da sociedade, como se sócios forem. E aí, no final, se vocês quiserem continuar, vocês me compram esses 10% com o próprio lucro da empresa, e a gente segue. Então, a ideia era essa, né? Eles não iam entrar literalmente com nenhum recurso financeiro, apenas com a dedicação. E aí, logo no primeiro mês, eles aceitaram. Logo no primeiro mês, um saiu, que era o de administração. Ele não se adaptou, eu acho. Depois de 6 meses, o que era um pouco técnico, também não se adaptou, saiu, queria fazer mestrado. E aí, esse amigo que era do comercial, ele falou para mim: gente, eu quero ficar só nós dois. E aí, depois a gente fica 50-50. Eu falei, tudo bem, acho excelente a ideia. E aí ele tocou a empresa brilhantemente, a empresa expandiu bem mais. Eu estava no doutorado e a empresa continuou expandindo, né? E foi um grande sucesso. Então, eu acho que grande parte desse sucesso se deve justamente a essa combinação de habilidades, de competências complementares, né? Meu sócio, Vinícius, ele faz um comercial fantástico, ele tem um relacionamento fantástico, tem ideias legais, faz a gestão bacana, e eu cuido do desenvolvimento, da criação, da inovação, né? Dos produtos, dos laboratórios virtuais. Eu faço essa parte da gestão, da inovação e da criação, né? E concepção, design instrucional. Claro que tem um time gigantesco hoje que faz isso, né?
E esse Mas time quando é iniciou, home office hoje, virtual? ficou um bom tempo home office. Hoje eles trabalham híbridos, 3 dias presenciais, 2 dias em casa, e a equipe de programação toda é home office. Sempre tem essa pergunta, né? E tem pesquisa, trabalha mais, produz mais, é home office, é híbrido, temos que voltar presencial, aí passa por um viés de controle, um viés de produtividade, tem muita. Mas o seu negócio, o que que fez vocês decidirem híbrido, por exemplo, e programação home office? Olha, estava todo mundo home office. A gente adotou essa estratégia. Mas aí a gente viu que a produtividade estava caindo muito, estava tendo um certo descontrole, as pessoas, e eu nem culpo as pessoas, né, porque nem todo mundo se adapta bem a ficar em casa, trabalhar em ambiente, às casa, vezes, né? não O ambiente favorece, né? atrapalha, a família atrapalha. Então não era uma questão de culpar ninguém, mas a gente precisava retomar um nível de produtividade, de dedicação maior, Sim. né? E aí também não achei que fosse justo vir totalmente para o presencial. Tinha que dar um voto de confiança. Então, a gente combinou com as pessoas, vamos voltar, a gente precisa arrumar o nosso fluxo, o nosso sistema, para que a gente possa ter uma produtividade alta, mesmo todos estando em casa, né? Ou híbrido. Então, a gente está nesse processo de otimização e melhoria da performance de todo mundo, sempre tentando criar coisas novas, porque o objetivo realmente é ter qualidade de vida, não é só aquela pressão, sabe, insuportável. Então, a empresa tem esse valor, né, de preservar também a história de vida, a qualidade, o estilo de vida de cada um. Sim, né? sim, Porque sim. o que você falou uma coisa que essa semana eu estava lendo ontem, né? E assim, de fato, as empresas estão retornando ao presencial, né? E são muitos fatores que interferem, né? Nem todo mundo realmente tem esse perfil. Mas a empresa que preserva isso, o estilo de vida, e você cobra essa produtividade de uma forma mais sistematizada, eu acho que é o caminho também. Não deixar isso solto. Isso. E eu vejo como uma busca, tá? A gente não pode agora, eu só penso na qualidade de vida. Não dá, porque a gente ainda não está preparado, nem em termos de tecnologia, nem em termos emocionais, pessoais, para lidar com essas coisas. Mas a gente busca isso daí, né? Eu entendo que a gente cede, às vezes, no trabalho, mas a gente tem que ceder um pouco também do lado pessoal, dentro do espaço que é dedicado ao trabalho, né? Que seria durante a semana, no período diário, né? Sim. Excessos para fora do trabalho, horas extras, eu sou totalmente contra. Eu acho que isso é uma invasão na qualidade de vida das pessoas. Bacana. A gente tem aqui, né, uma perguntinha que a gente faz sempre para o nosso convidado: qual seria o erro que não cometeria, não faria de novo na carreira? Você tem alguma coisa que te chama a atenção, falar assim? Porque várias experiências você teve, né, de diversas ramos e empresas, né, questões bem inovadoras também, essa questão de selecionar os sócios, eu adorei isso, né? Mas assim, o que você não faria novamente? Olha, eu acho que eu investi muito no meu desenvolvimento dos hard skills, né, competências técnicas. Então, eu sempre procurei ser muito bom nas coisas, assim, não sem modéstias. Eu sempre acho que, por a gente estar na Bahia, por a gente estar no Brasil, a gente precisa estar sempre tendo que mostrar que é bom, que faz as coisas bem feitas. Então, eu sempre procurei ser muito bom naquilo que eu fazia, para não estar enfrentando preconceitos, estereótipos que eles fora costumam atribuir ao baiano, né? Ao brasileiro. Então, eu sempre fui muito bom tecnicamente, estudo muito até hoje, e eu dediquei pouca coisa ao aprimoramento, digamos, dos soft skills, das competências emocionais, liderança. Então, sempre fui um pouco, às vezes, estourado. Então, eu acho que eu investiria mais nessa parte de soft skills, né, porque é muito importante para você gerir equipe, gerir pessoas, que você tenha essa capacidade interpessoal, digamos assim, também, né? Eu diria, tem alguns líderes que são muito focados na tarefa e nos resultados, talvez você
conduziu sua carreira muito nisso, e às vezes é muito no relacionamento. Então, o que você propõe é a gente fazer um equilíbrio, né, de ter resultado, trabalhar, porque eu digo sempre, as pessoas querem ter resultado daquilo que fazem, mas também compreender que, assim, a gente precisa conversar, a gente precisa poder trazer aquilo que não está bem e ter uma relação um pouco mais suave, digamos assim, né, com as pessoas. Isso, mas durante muito tempo eu seguia uma frase lá do Thomas Edison, que ele dizia que se existe um meio de fazer uma coisa melhor, ache-a, né? Então, sempre busque a melhor forma de fazer aquilo ali, faça bem feito, né? Tente até achar o melhor. Então, eu sempre fui movido por isso daí. E passei por cima, muitas vezes, dessas competências emocionais aí. Mas o legal é você reconhecer isso hoje, né? Assim, que pode ainda fazer. Isso. A sua empresa está aí ainda, com sucesso, né? Então, se você buscar esse autoconhecimento e falar para psicólogas, isso é maravilhoso. A gente adora, porque a gente quer exatamente que os líderes pensem na importância desse investimento emocional, pessoal, né? Nessa busca do autoconhecimento sempre. E o que você fez? Em que momento você começou a se dar conta que precisava ter mais esses soft skills? Que momento você achou que, poxa, eu tenho que mudar um pouco minha forma de agir com as pessoas? Olha, isso digamos assim, não é muito distante, não. Eu passei a ter algumas dificuldades depressivas, né? Alguns momentos de depressão bastante intensos, e aí eu busquei terapia, busquei coaching, e isso tem me ajudado bastante, não só em relação ao dia a dia de empresa, mas na minha vida pessoal mesmo, familiar, isso me ajuda bastante. Maravilha, é isso aí. Eu acho que a gente não pode, né, perder de vista a importância do Carreira Entre Versos e Prosa, que é a gente reforçar, né, que não adianta, né, tecnicamente bom se você não cuida do outro lado. E trazer a sua experiência pessoal aqui só vai agregar ao nosso trabalho aqui, ao nosso podcast. Tem uma coisa interessante, eu acho, na sua carreira, quando você desenvolve tecnologia, que é a criatividade. E às vezes a gente recebe, né, Sônia, pessoas que dizem, mas eu não sou criativo, eu não tenho o dom, já ouvi falar de você, eu não sou tão inteligente quanto o Genison, né, eu não tenho essa paciência de estudar tanto, pesquisar tanto. E aí o termo criatividade, ele tem alguns pressupostos, né, que claro, a expressão é você ter um olhar, mas assim, o que eu acho mais significativo em criatividade é quando você é capaz de conectar ideias. Quando você é capaz de observar o mundo de um jeito diferente e conectar um conhecimento, às vezes, sempre já existe, com o que você está vendo naquele momento. Né? Eu lembro que uma vez eu li sobre a história de Copérnico, que começou por estudos matemáticos, dizer que a Terra não era o centro, mas que girava em torno do Sol. E depois veio Galilei comprovando isso com o telescópio, mas que também foi criado por um holandês, o telescópio. E aí ele aperfeiçoou o design e as lentes. Então, como é o teu processo criativo? Porque os laboratórios virtuais, eles são uma inovação. A gente não tem um produto desse jeito no mercado educacional. Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu processo criativo. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer que a gente está sentado ou está subindo em ombros de gigantes, né? Se nós estamos aqui hoje é porque existiu um Galileu, Copérnico, Thomas Edison, Steve Jobs, e todas essas pessoas, né? Nós somos o que somos baseados em todos esses conhecimentos que foram gerados por essas pessoas. Então, a ideia de criatividade eu não vejo como sendo algo mágico, que uma pessoa nasce criativa, não. Eu acho que é muito um estado da mente, né, um mindset, mas também você precisa ter conhecimento, você precisa ter muita informação para você precisa ter muita curiosidade, né? Porque não é assim, estou dormindo, tive a ideia, vou fazer um foguete para a Lua desse jeito. Isso não acontece, gente. Para você ter essa ideia, você tem que ter uma conexão, ter lido alguma coisa sobre o foguete, ter tido a curiosidade de querer ir para a Lua, sabe? E isso vai fluir através dessa associação de ideias, através da ideia que as pessoas
que a pessoa tem e da motivação de fazer algo novo, de fazer algo diferente, né? Então, isso termina refletindo no seu mindset. Recentemente eu fui para Dubai, para Hong Kong, e aí quando eu caminhava nesses lugares, eu me sentia o Marco Polo dos tempos modernos, porque eram tantas coisas, maravilhado com as coisas, mas eu sempre pensava, o que é que eu posso criar para inovar e vir aqui criar um business nessa região aqui? O que é que eu posso fazer? O que eles ainda Então, não têm, né? Meu olho era sempre assim, olhando os lugares e imaginando o que poderia ser feito, o que é que eu poderia, com o meu conhecimento, com as minhas capacidades, criar e oferecer para eles, daquele mercado, sabe? E é fantástico, então, né? se isso vier a acontecer, eu criar algo, não caiu do céu. Veio de um conhecimento, a conexão vontade, com o seu conhecimento. Conexão, exatamente. Estudo, né? O que você já tem de bagagem e aí o desejo de transformar em algo, né? Porque quando você fala assim, o que eu estou aqui nesse lugar, que já tem um tanto de coisa inovadora, mas o que eu posso trazer? O que eu posso trazer? Então, um mindset diferente, né? Meu olhar era assim, esse. E também a certeza de que você é capaz, né? Porque muita gente tem desejos, mas por uma série de razões não se vê capaz. E eu sou o oposto. Isso é bom, né? Tá aí, né, gente? Mais um incentivador aqui no Carreira, para uma carreira diferente, né? Imagina esse laboratório de ideias e para a educação, quantas coisas devem ter aí que daria para a gente ficar aqui conversando durante muito tempo ainda. Eu acho que você materializa quando você falou assim, de acreditar. Porque às vezes as pessoas não dão certo porque você não acredita, mas não é só isso. Né? Eu posso, às vezes, acreditar em mim, acreditar na minha capacidade, mas tem um fazer aí. Né? Tem um planejar, né? Tem um experimentar e, às vezes, tem um errar, que tem pessoas, eu acho que tem mais dificuldade em admitir o erro, que não foi tão bem e passar para o próximo passo. Então, tem como você falou do mindset, eu vejo por aí, assim, tem um fazer, tem um planejar, tem um pensar, tem um acreditar fazendo. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. E aqui no Brasil, eu posso dizer isso assim, com total, absoluta certeza, porque eu já ouvi várias vezes dentro das universidades, que é uma coisa assim, se a pessoa tem uma ideia, ela pensa assim, se não existe, é porque não presta. Entendeu? Bem limitador, hein? Se prestasse, alguém já teria feito, né? Então tem essa embotamento, né? Essa predisposição nos estudantes, nos professores de diminuir essa predisposição. Né? E vai contra todos os gênios da história, né? Porque eles sempre criaram a partir do que... E o engraçado é que eu implantei um curso de engenharia mecatrônica aqui na faculdade FTC, foi o primeiro do Norte e Nordeste, segundo do Brasil. E a gente adotou uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente dava aos alunos, desde o primeiro semestre, a possibilidade, na verdade, eles tinham que fazer um projeto, e esse projeto não poderia ser só conceitual, ele tinha que materializar, ele tinha que botar a mão na massa. E isso, no começo, os alunos eles se rebelaram, eles foram contra isso daí, porque os professores insuflavam um pouco também, contra, porque daria muito trabalho. Mas aí, ao longo do semestre, os alunos começaram a pôr em prática e fazer as coisas, e eles começaram a ver o resultado do trabalho deles, eles começaram a se sentir competentes, capazes, e esses projetos foram maravilhosos. Assim, eu acho que transformou a vida de muitos alunos, e dentro da ideia de que eles são capazes. Eu sempre dizia, olha, nem USP, nem Unicamp, nem MIT tem gente melhor que vocês. O que eles têm autoconfiança e eles vão para frente. Mesmo assim, e aí a gente teve vários grupos desse curso de mecatrônica que ganharam títulos internacionais na área de robótica, títulos nacionais na área de robótica, títulos dos Estados Unidos, em várias áreas. Então, por quê? Porque os alunos se viram competentes e capazes, né? E aí, quando você acredita que pode, você se motiva e você chega lá. O brasileiro, o baiano, ele é muito criativo, porque a gente convive com tantas dificuldades, né?
Aí você vai numa favela, você vê uma criança criando um brinquedo, um carrinho, sabe? É muita criatividade. Eu vou lá no interior, vi os meninos fazendo barcos réplicas perfeitas, e eu dizia, pô, essas crianças são geniais. Só falta ter educação de qualidade que até hoje não tem. Mas quando tiver a motivação e o modelo pedagógico adequado, o Brasil arranca, porque as pessoas são capazes. E para isso precisa de pessoas que pensem diferentes também, né? Que acredite. Porque quando você fala, né, a gente tinha um curso, mas tinha professor que insuflava o contrário, né? Quer dizer, eu não quero ter trabalho, né? Ao invés de incentivar a criação, né, o desempenho em novos projetos, a gente fica um pouco triste, né? Porque o papel do professor é exatamente este, né? De ser o incentivador de um mover sempre para melhor, né, desse aluno. Eu nem diria que era assim, culpa do professor. Eles faziam isso, até hoje muitos fazem, por uma questão já de tradição, entendeu? É um modelo ensino educacional. Do jeito que eu aprendi. E o jeito que eu aprendi foi o tradicional USP e GIS, né? O professor vai lá para frente, regurgita o livro, a gente anota e depois vai à prova, pergunta o que o professor falou em sala de aula. E o aluno não pode fugir desse quadro aí. E essa questão conteudista, né? Que a gente fala que é muito conteúdo e pouca prática. Isso. A gente tem que mesclar isso daí e a gente conseguiu isso no curso. Bacana. É interessante você falar isso, e uma coisa que eu lembrei deste curso de mecatrônica na FTC, que Gênesis implantou uma disciplina que até uma amiga minha que lecionou, a Carmen, que foi comportamento organizacional. Então, ele incluiu, não sei nem como você conseguiu isso, porque tem os parâmetros do MEC, mas acho que tinha uma liberdade, né? Tinha. E aí, ela fazia todo um trabalho com os alunos no ensino a empreender. Como a gente falou no outro episódio, né? A faculdade não ensina, mas nessa tinha uma disciplina que era como é que você chamava comportamento organizacional para falar disso, falar de liderança, de comportamento, de relações do trabalho. Sim. Carmen é da área de RH e tinha uma experiência imensa, né? Então, para ela também foi legal juntar teoria e prática, e eu acho que foi legal para os alunos também. Na verdade, antes da Carmen, teve a Ana Rita, né? Isso. Que a ideia era que os alunos tinham que fazer esse projeto, mas era um projeto interdisciplinar, então tinha que envolver todas as disciplinas do semestre. E as duas psicólogas, né? Diga-se de passagem. Isso. E essas psicólogas, elas interagiam com as diversas equipes, ajudando eles a desenvolver essas competências interpessoais, os soft skills, né? Sim. Como é que vou conduzir as equipes a terem sucesso enquanto equipe? Porque elas se formam aleatoriamente no primeiro semestre, por relações já que já tem, mas a gente não sabe se vai fluir bem. Então, a disciplina, ela trazia as angústias, as dificuldades que os alunos desenvolviam ao longo do projeto, né? Os ruídos também que podiam acontecer, e trabalhava isso no contexto daquela disciplina, né? Maravilha. Então, foi um super sucesso. Muito bom, adorei a nossa conversa. E a gente sempre encerra perguntando qual é o poema, qual é a frase que lhe toca, o que marcou a sua vida, para deixar aqui para o pessoal. Olha, são muitas frases. Uma até eu falei aqui do Thomas Edison, né? Você já deu um toque aí. Eu me lembrei, eu não lembro as palavras exatas, né? Mas um pouco do Steve Jobs, né? Quando ele fala que quando a gente olha o mundo ao redor e a gente vê todas essas coisas, tecnologias e tudo acontecendo, isso foi criado por pessoas que são tão normais quanto a gente, ou tão inteligentes quanto a gente, né? Então, isso serve para nos mostrar que nós podemos também fazer e mudar o mundo, e transformar o mundo, e dar a cara ao mundo que a gente quer. Então, a gente tem que acreditar, porque todas essas pessoas que criaram o mundo, elas foram tão normais ou tão inteligentes quanto todos nós, né? O que diferencia é a capacidade de querer mudar, querer fazer, querer inovar e autoconfiança para isso, né? Maravilha. Eu acho que você está falando, só para complementar um pouquinho, que é o que eu e Sônia a gente comenta muito, que às vezes é até clichê, mas o tempo inteiro na sua história você buscou algo que fizesse sentido, né? E aí as pesquisas mostram, quando a gente tem um sentido, ou faz escolhas, ou busca estar bem,
Eu acho que até às vezes eu penso, quando eu escolhi ser psicóloga, tem um pouco disso. Eu quero que, se eu estou bem, eu quero que o outro também esteja, né? Então, acho que tem esse viés das mudanças. Eu não estava bem, eu mudei, eu pensei diferente, porque tem um incômodo, né? E esse Isso. incômodo, de alguma forma, Ele que movimenta. fez sentido a mudança. E aí a gente consegue caminhar, porque nem tudo é tão fácil, tão simples, né? Você trouxe uma coisa bem importante, aí, bem que está sempre na minha mente, né? Ao longo do meu tempo aí como professor e a minha própria história de vida, eu estudei em escolas públicas, dou aula numa escola pública também, no IFBA, que é uma instituição híbrida, superior e médio, e eu via a dificuldade que as pessoas mais pobres têm para ter acesso a treinamento, a aulas práticas, a laboratório, uma educação de melhor qualidade, né? Então, quando eu decidi migrar para a área de educação, até de fazer laboratórios, de fazer meu doutorado, era exatamente uma inconformidade com a forma que é conduzido hoje a educação desses jovens e crianças, né? A gente precisa incorporar tecnologias, a gente precisa... Poxa, se eu não posso ter o melhor laboratório físico para ele, eu posso fazer um laboratório virtual, deixar que esse laboratório rode no Android, e eu posso permitir que essas crianças consigam utilizar e ter contato com a ciência, sem necessariamente ter o equipamento disponível ali, né? Então, dessa ideia surgiu os laboratórios virtuais. As bancadas foram criadas com uma ideia também de democratizar a engenharia, o conhecimento de engenharia, mas os laboratórios virtuais, em especial, eles vieram desse meu inconformismo da dificuldade de levar tecnologia às pessoas mais pobres, né? E os laboratórios virtuais, eles permitem isso, eles são super democráticos, acessíveis, inclusivos. É interessante que durante a pandemia, os nossos laboratórios virtuais, graças a eles, foi possível muitas instituições e muitos alunos se formarem, porque eles puderam ter aquelas aulas práticas que, do contrário, eles não iriam ter e não iriam poder se formar. Então, eu já ouvi depoimentos de pessoas agradecendo muito porque eles conseguiram se formar fazendo laboratórios virtuais, ou porque eles estudam na Amazônia, em locais remotos, e eles conseguem fazer as aulas práticas deles usando o laboratório virtual, sabe? Então, isso é gratificante, saber que aquela sua ideia, aquele seu sonho está atingindo os objetivos a que foram criados, né? Maravilha. Bem, agradecer por você ter participado aqui com a gente e, assim, parabéns também, né? Porque é um projeto lindíssimo, a gente vê, né, que é diferente, é inovador, a sua história toda é muito... É gratificante ouvir, né? Porque a gente vê todo um esforço, uma dedicação e um comprometimento com a sua carreira e principalmente com o produto que você quer entregar. Então, obrigada por ter participado aqui com a gente. Obrigada por ter vindo ao Carreira Entre Verso e Prosa. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui.